Então vamos conversar um pouquinho sobre democracia direta, e isso é importante, porque muitas pessoas acham que a democracia direta é uma solução, a gente precisa ir nessa direção na nossa história, ou seria a solução para os nossos problemas, para a corrupção, e não, é fundamental entender isso. Não. O que a democracia direta faria é transformar todo mundo em um ladrão em potencial e criar o arranjo social mais imaginavelmente imoral possível. Ia ser uma sociedade completamente imoral, onde todo mundo está se preocupando só em pegar a propriedade das outras pessoas. E isso é um problema gigantesco. Essa é a direção incorreta que a gente deveria ir para resolver os nossos problemas. Porque o que é a democracia? A democracia, em princípio, em ideia fundamental, democracia é a ideia de que você tem certos direitos, a não ser que um monte de gente decida que você não tem certos direitos. E daí essa galera pode pegar o que eles quiserem de você e fazer o que eles quiserem com você. Democracia é a agressão por meios disfarçados. É o jeito pelo qual a gente aceita que via voto a gente pode revogar os direitos naturais das pessoas, a gente pode revogar os direitos de propriedade dela, a gente pode escravizar essa pessoa, a gente pode matar essa pessoa se a gente quiser, a gente pode subjeitar ela a qualquer dor e sofrimento, e isso é moralmente aceitável. Isso é democracia. Em núcleo, em base de ideia, isso é a ideia da democracia. É a ideia de que as pessoas têm direitos, a não ser que uma galera decida que eles não têm. E notem, eu não tô dizendo a maioria, eu tô dizendo uma galera. Porque, que candidato na história do Brasil foi eleito com a maioria dos votos? Nenhum candidato na história do Brasil foi eleito com a maioria dos votos da população. Porque a enorme maior parte da população não pode votar. É ilegal, é um crime que eles votem, eles não podem votar. E daí tem a galera que votou na oposição. Frequentemente o vencedor ganhou com menos de 25% dos votos da população. Das pessoas que votaram pra ele, a maioria não queria votar pra ele, só não queria o outro cara. Então é uma minoria. E digamos, um país pequeno de 10 milhões de pessoas impõe uma lei dentro desse país que é majoritário, unânime, digamos. 10 milhões de pessoas votaram alguma coisa que vai prejudicar um país de 1 bilhão de pessoas. Então 1 bilhão de pessoas vai se ferrar por causa da decisão de 10 milhões de pessoas. Ah, mas isso é democrático. Elas votaram. Isto é agressão. Isso não tem como você desviar do fato de que o sistema democrático agride pessoas. Ele é a ideia de que a gente pode roubar o que a gente quiser desde que tudo bem, desde que todo mundo vote. Ok. O que a democracia direta faria? Ela estenderia o direito de pilhagem a todo mundo. Se realmente quer uma sociedade de ladrões, é realmente esse o que você acha que é o ápice da nossa organização humana moral? É uma sociedade onde todo mundo tem o direito de pegar o que eles quiserem de qualquer outra pessoa, desde que você consiga que uma galerinha concorde? Aonde que você acha que essa sociedade vai terminar? Porque assim, vamos pensar, monarquia absoluta. Ok? Tem um rei e tem uma patota dele lá, que é um bando de parasita. E o rei também, inclusive, é um parasita. E eles vão parasitar a população via roubo, eles vão roubar a produção dessa população via impostos, e vão escravizar essa população para que eles se sustentem produzindo nada. É uma pequena patota que, embora que roube um monte, ainda vai deixar a maior parte da produção com a população. Então você tem uma pequena parasitagem. Se você tem um sistema democrático, você tem que ter um sistema muito maior, porque você precisa subornar parte da população para operar com você, você precisa subornar suas bases aliadas, você precisa subornar os seus eleitores, você precisa criar toda uma estrutura de pilhagem e redistribuição de dinheiro para que a galera apoie você, para você então tirar a sua fatia de pilhagem e viver parasiticamente. Isso é o sistema democrático. Então você amplia a pilhagem legal, a pilhagem legislada em cima da população, como o Bastiat chamava no livro dele, a lei. Você amplia isso para uma grande fatia da população e você tem que incluir também toda a fatia não, mas toda uma fatia de eleitores para então se perpetuar no poder. Então agora, boa parte da população está se dedicando parcialmente ou exclusivamente a simplesmente roubar as outras pessoas. Pilhagem como um meio de vida. Então agora, a fatia de produção livre, a fatia de riqueza livre é muito menor. Ok? Então as pessoas vão empobrecer. Então vamos ao extremo, democracia direta. Bom, então agora você tem duas escolhas na sua vida. De maneira geral. Você pode trabalhar, produzir, adicionar valor às coisas, empregar pessoas, passar por todo esse esforço. E quando você está operando no livre mercado, quando você está operando no capitalismo malvadão, que é o único arranjo social moral defensável, quando você está operando nisso,
você só vai pra frente quando você atende os desejos das outras pessoas. Você só vai pra frente, você só enriquece, você só atinge os seus objetivos quando você, antes de tudo, atinge os objetivos das outras pessoas. Você tem que fornecer... Tô falando um sistema assim, capitalista puro. O único arranjo moral social possível, que é uma anarquia de mercado. Ok? Anarcocapitalismo, se você quer saber o nome. Ou libertarismo. Ou sociedade civil. Sociedade normal. Humana, se você quiser chamar. São os sinônimos. Mas você só consegue ir pra frente se você, antes de tudo, ajudar as outras pessoas. Vendendo um produto, vendendo um serviço, melhorando a vida delas. Então, numa sociedade de democracia direta, você pode fazer isso e ter que se preocupar em ter que atender as outras pessoas, em produzir, em trabalhar, em melhorar e constantemente inovar. Ou você pode votar pra pegar as coisas de alguém. Você vai lá na Assembleia e fala, quero. E daí alguém tem que te dar a propriedade porque você quis. Você quis. Olha só, as pessoas votaram e todo aquele cara que tinha uma grana lá perdeu tudo. Porque democracia. A gente resolveu passar um imposto de 100% naquele cara porque a gente não gosta dele. E a gente votou, ele perdeu, então... olha só. Então você vai ter uma sociedade onde o grande incentivo racional vai ser que todo mundo vire um ladrão profissional, via voto. Todo mundo vai então poder ser um político. E quando você pode adquirir... se você tem uma sociedade que realmente aceita que adquirir bens via o meio político, que nada mais é do que o meio violento... Por que alguém ia produzir alguma coisa? Por que alguém ia fazer isso? Me deu um motivo razoável de por que alguém faria isso quando todo mundo for aceitar. Não, mano. Você pode trabalhar ou você pode pegar alguma coisa de alguém. Então, quem vai trabalhar? Isso não é moralmente defensável. Isso não é nem um pouco moralmente defensável e ia fazer o quê? Você ia ter uma sociedade de inimigos. Porque uma sociedade de mercado... De novo, capitalismo de livre mercado, uma anarquia de mercado, ou sei lá, sociedade civil, que é um nome verdadeiro. Você tem que ser amigo dos outros. Porque você tem que ter relações com eles. Vocês têm que trocar, vocês têm que estabelecer relações comerciais, tem que ter os seus funcionários, eles têm que continuar querendo trabalhar você não pode ser pra você, você não pode ser um filho da puta com eles. Você tem que ter mínimos padrões no seu negócio, na sua empresa, senão as pessoas não vão aceitar comprar de você, certo? Você tem que ser uma pessoa digna. Você tem que, no mínimo, funcionar minimamente com essa sociedade de maneira social, de maneira conversa, de igual para igual. Na sociedade de democracia direta, por que você faria isso quando você pode simplesmente roubar as coisas das outras pessoas? Realmente, por que você faria isso? Por que você se daria o trabalho de tentar entender e tentar conversar e tentar se igualar com as outras pessoas, falando, ok, nós somos dois humanos tentando viver nessa terra, vamos tentar encontrar um arranjo onde eu ganho e você ganha. Por que você faria isso quando você pode votar e você perde e eu ganho tudo que você tem? Por quê? Ok? Essa sociedade, uma sociedade de democracia direta, só funcionaria se você tivesse um bando de pessoas, aliás, um bando não, a totalidade da população, que se você tivesse só um, ferrou. Mas você teria que ter a totalidade da população achando que, olha, eu posso agredir as outras pessoas, mas eu não vou fazer isso. Eu posso votar de acordo só com os meus interesses e tomar a propriedade de quem eu quiser. Porém, eu vou não exercer esse direito e apenas ficar com a minha propriedade e só fazer as coisas com as outras pessoas de maneira voluntária. Mas se você tem uma sociedade assim, por que então você precisa de um sistema político? Ou de qualquer sistema de justiça em primeiro lugar? Qual seria a necessidade disso? Porque para isso você teria que ter basicamente um sistema anarcocapitalista. E daí, qual que é o sentido de ter voto em primeiro lugar se todo mundo é perfeitamente moral? Não tem lógica. Democracia direta nada mais é do que o roubo direto, do que a espoliação direta, do que a violência direta. Isso aí seria uma volta à Idade da Pedra. Porque daí você fala, não, cada voto é uma paulada na cabeça, pronto. Porque na prática, o voto é um substituto para paulada na cabeça. Na prática, é o que ele é. Só que a gente concorda que, bom, uma galera vai dar aqui, então a outra galera fica quieta porque vai apanhar. Então é melhor assim. Originalmente, é mais ou menos essa a ideia. Agora, nada mais é do que um sistema de agressão. Essa é a direção incorreta que a sociedade deveria ir. Porque qual que é o diagnóstico? Qual que é o nosso problema? A gente tem um problema que a gente tem uma sociedade cheia de políticos corruptos que vão roubar as nossas propriedades conforme eles puderem e vão esticar a margem da lei o máximo aceitável
para tomar o máximo possível na nossa propriedade e viver de parasitagem. A resposta não é aumentar o número de parasitas, é reduzi-lo. Essa é a resposta correta. Tem que reduzir a parasitagem o máximo possível. Você pode abolir o governo federal e ficar só com os governos estaduais e municipais. Você acabou de abolir uma inteira classe de parasitas ladrões que estão simplesmente vivendo no nosso trabalho. Simplesmente. Aí você pode falar, não, então vamos a mais um passo. A gente elimina os governos estaduais e fica com os governos municipais. Então agora a gente eliminou 2 classes parasíticas inteiras. Muito mais riqueza ficou para a população e agora tem muito menos incentivo para votar porque cada político tem muito menos poder. Então não adianta você ficar se preocupando com a política porque ela não alcança praticamente nada. Você só tem uma influência municipal ali e qualquer coisa os caras mandam você tomar banho e vão para outra cidade. Então a corrupção baixa muito e o incentivo para você participar na política baixa e o incentivo para você produzir aumenta. Vamos mais um passo. É só abolir o governo municipal. Você vai ter provavelmente comunidades se formando ao redor de bairros e outras comunidades religiosas, todo tipo, e elas vão se administrar eventualmente, porque tem comunidade de proximidade e tudo mais, você vai começar a ter empresas fornecendo esses serviços. E aí você eliminou a política. Você eliminou o sistema de roubo legalizado. E agora as pessoas vão ter que viver de maneira honesta. Essa é a solução. Não aumentar o número de políticos. Democracia direta é um puta engodo. Não caiam nisso, ok? Dúvidas nos comentários. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.